Senhor Deus, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor revele uma palavra, Senhor Deus, para o nosso coração. Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos ensine e nos faça lembrar de todas as coisas que estão registradas, de tudo aquilo que é para o nosso ensino hoje, para a nossa advertência hoje, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nos exortar nesse dia. Nós queremos nos alimentar da Tua Palavra, Senhor, sabendo que não é só de pão que nós vivemos, mas da Tua Palavra. Assim eu já te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar, meus irmãos. Obrigado, louvor. Existe um livro bastante enigmático na Bíblia, que muitos não compreendem, mas tem algumas revelações e verdades muito sérias que não tem em nenhum outro livro. Claro, porque a Bíblia ela vai se completando. Nós vamos ler aqui o primeiro capítulo do livro de Jó. Então, peço que você já vá achando aí na sua palavra, logo antes de Salmos, Jó, capítulo 1. Alguns dizem que o livro de Jó é para explicar por que o justo sofre. Eu quero pegar esse tema hoje para falar para você, força para seguir em frente, força para continuar. Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ele era um homem honesto, um homem justo, um homem sem culpa, temia a Deus, e olha só, e se desviava do mal. Você deve pensar, bom, uma pessoa assim, claro que não vai ter nenhum problema na vida, né? Um justo não vai ter nenhum problema na vida. E a gente sabe, você que já leu Jó, você sabe o quanta coisa ele passou. Mas é algo tão sobrenatural, tão assim, entre aspas, exagerado, que a gente podia pensar até, mas será que é só uma história que Deus colocou na Bíblia, ou será que foi verdade? Será que Jó realmente viveu? Eu vou deixar sempre marcado aí em Jó, tá bom? Deixa sempre marcado Jó capítulo 1, que a gente vai estar voltando, mas nós vamos examinar as Escrituras. Então, quero ir com você para Ezequiel 14. Ezequiel 14, que fala de Jó. Ezequiel 14. Na verdade, eu vou ler o verso 13, tá bom? Para ter um contexto. Ezequiel 14, 13 e 14. O Senhor Deus fala assim com o profeta Ezequiel: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Aqui, na verdade, Deus traz um juízo sobre Jerusalém. Ainda que estivessem no meio dessa cidade, estes 3 homens, diz o Senhor, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Mais uma vez, Deus aqui, agora, dessa vez usando o profeta Ezequiel, fala da justiça, da retidão de Jó. E você vê que Deus aqui dá 3 exemplos, né, de homens corretos, tementes a Deus. Noé, você se lembra? Noé, o nome dele é Noah, quer dizer consolo, o nome Noé. E Noé foi o único da sua geração que foi achado por Deus como digno, como justo, como correto, quando veio o dilúvio. Daniel que foi levado ainda jovem para a Babilônia e não se corrompeu.
ele foi fiel a Deus a vida toda. E Jó, a gente vai ver sobre Jó. Então você vê que Jó, ele existiu, ele viveu. Nós vamos ver mais à frente que Tiago também cita Jó, não como uma história, mas como um homem que viveu. Amém? Então aqui a gente tem um homem justo, um homem honesto, um homem correto. Um homem que a gente pode pensar, bom, uma pessoa assim não vai ter problemas, né? Será que o justo tem aflições? Vamos voltar lá para Jó, irmãos? Como esse homem foi abençoado. Jó 1, verso 2, diz assim, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Era o seu gado 7.000 ovelhas. Você sabe, naquela época os bens eram bens assim, visíveis, né? Rebanhos. Então ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Ele era o maior, o mais rico, o mais influente, o mais bem conceituado de todos lá do Oriente. Iam os seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então aqui nós vemos também uma família unida, uma família de 10 irmãos, né? 7 irmãos e 3 irmãs, que celebravam junto as festas, o aniversário de cada um, uma família unida, uma família exemplar, com um pai como ele. Mais ainda, sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, então depois que, num ano, quando acabava o último banquete que os filhos faziam, entre si, para comemorar, né, a sua família, quando terminava os banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia a Jó, porventura, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Esse era o costume de Jó. Ele orava pelos seus filhos, ele intercedia pelos seus filhos. Ele falava, se por acaso eles pecaram contra Deus no seu coração, se por acaso eles blasfemaram contra Deus, eu já vou entrar na brecha por eles. E orava pelos seus filhos. Se parasse aqui, seria tão bom, hein? Mas e aí, quando Jesus fala, tem de bom ânimo, neste mundo tereis aflições. Mas será que o justo também passa por aflições? Quem me vê aqui sabe que eu nunca passei por nenhum problema na vida. Você nunca passou por problemas? Mas a gente vai ver agora uma coisa aqui por trás das cenas, por trás dos holofotes, o que acontece no mundo espiritual, que nós não vemos, mas nós podemos conhecer e saber, porque Deus revela todas as coisas. Verso 6, aqui a cena muda da terra e passa para o reino espiritual. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quem são esses filhos de Deus? Aqui são os anjos. A palavra fala em Efésios que o Senhor Deus toma por nome de Pai sobre toda a família que está no céu e na terra. Quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo e você recebe o Espírito Santo, você se torna filho de Deus. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Os demais seres humanos são criaturas, e Deus ama todos. Mas quando alguém recebe Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo, se torna filho. Filho. Mas também há filhos no céu, já, que são os anjos que não caíram, os anjos que não seguiram Satanás. E aqui diz, um dia em que os filhos de Deus vieram
perante o Senhor. Você sabe que a palavra fala que os anjos assistem continuamente diante de Deus. Tem várias passagens, inclusive no Novo Testamento, que fala que os anjos assistem constantemente diante de Deus. Inclusive o anjo que te guarda e o anjo que me guarda, ele vai na presença de Deus e volta. A gente não vai entrar nesse texto agora, mas... E num desses dias, Satanás também veio entre os filhos de Deus. Olha só, aí você vê a arrogância, a prepotência e a capacidade que ele teve, né? Imagina Satanás, ele não é um anjo, ele é um querubim ungido. Ele era um querubim da guarda de Deus antes da queda. Então você imagina, mas eu às vezes imagino essas coisas. A Assembleia Celestial, os anjos, nem todos os anjos estavam lá, claro. A única passagem da Bíblia que fala que todos os anjos estarão no céu é depois do arrebatamento da igreja. Aí todos os anjos sairão da terra. Por enquanto os anjos estão na terra porque eles ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia. Então nunca estão todos lá. Eles vão e vêm. Jesus até falou, Natanael, você vai ver os anjos subindo e descendo. Mas está ali, uma assembleia celestial e entra Satanás. E entra Satanás. E então o Senhor disse a Satanás, verso 7, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Que liberdade é essa que Satanás tem de passear pela terra? A palavra fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude, do Senhor é o céu, mas você sabe, a terra foi entregue a Satanás pelo homem, porque o Senhor Deus tinha entregue a terra para o homem. Ele falou, cresça, multiplique, domine sobre a terra, povoe a terra. E o homem foi enganado por Satanás e entregou autoridade para Satanás. E Satanás se tornou o príncipe deste mundo. Satanás é o príncipe deste mundo. Jesus disse isso. Então ele tem autoridade para passear pela terra. Você sabe quem é que passeia na igreja? Jesus. A igreja de Jesus. Apocalipse fala que Jesus passeia por sua igreja. A minha casa, quem manda é Jesus. Eu e minha casa servimos ao Senhor, nós consagramos a nossa casa ao Senhor. Então, quando tem algum intruso na igreja ou na minha casa, ele é um intruso e ele logo é revelado e ele é repelido, ele é expulso. Mas em outros domínios, Satanás rodeia e passeia os seus domínios. Amém, irmão? Tá comigo? Que louco isso, né? E ele fala isso para Deus, eu vim de passear pela terra. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus e desviando-se do mal. Quem é que personifica o mal? Se é que a gente pode falar de persona, né? Porque Satanás não é uma pessoa, é um espírito. Mas quem é o mal? É Satanás. E Deus fala, e ele se desvia do mal, Satanás, ou seja, ele se desvia de você e dos seus, né? Dos seus demônios. E eu vou pedir para você deixar marcado aí de novo, e eu quero ir com você até o capítulo 31 de Jó. Veja que coisa linda. Jó 31, no verso 1. Quando Jó ainda está naquela fase de conversar com Deus, mas aqui em Jó 31, 1, ele diz assim, fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Jó está afirmando e declarando isso. Ele fez uma aliança com os olhos dele, ele fez um acordo consigo mesmo. Como é que eu olharia para uma virgem?
Você sabe que Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher com atitude impura, se olhar para uma mulher com atitude impura, no seu coração já adulterou com ela. Eu posso falar para você, mulher, que vale também para você, né? Se você olhar para um homem, e hoje em dia homem, é tudo misturado, né? Misericórdia. Mas então Jó fala, eu fiz uma aliança, eu fiz um acordo, um concerto com os meus olhos. Eu vou guardar os meus olhos. Eu não vou olhar para nenhuma virgem. Então você percebe que é um homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Irmão, irmã, quem tem que se desviar do mal é você. O mal vai se apresentar. O Satanás vai apresentar opções. E você que se desvia do mal. Não é Deus que vai fazer isso por você. Então Jó fez isso. Por isso Deus até pode falar, você viu, Satanás, o meu servo Jó? Vocês sabem que a palavra diz que o diabo é o acusador que acusa os irmãos dia e noite diante de Deus. E nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. O diabo vai tentar, ele vai me acusar todos os dias, ele é o acusador. E se eu estou limpo, se eu sou reto, justo, temente a Deus e me desvio do mal, o meu advogado junto ao Pai fala, não, Satanás, pode sair, não tem nada, aqui nada pega nele. Deus citou aqui Daniel, nós lemos em Ezequiel 14:14, você se lembra por que Daniel não foi comido pelos leões? Quando ele foi lançado na cova dos leões? Não porque os leões não tivessem fome, eles eram deixados famintos justamente para matar e devorar os que eram jogados na cova como punição. A palavra afirma que os leões não puderam comê-lo porque não foi achado falta alguma nele. Era uma coisa espiritual e não tinha chance dos leões tocarem Daniel, porque nada foi achado nele. Ele estava justo, ele estava limpo, ele estava reto, ele estava íntegro diante do Senhor. Por que Deus coloca coisas assim na palavra? Para nosso ensino, para nossa advertência. Se eles puderam, nós podemos. Amém? Você pode. Guarda os teus olhos, guarda o teu pensamento. Aliás, Deus até fala sobre pensamento lá em Filipenses, capítulo 4. Você pode pensar em tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama. Se tiver alguma virtude, se tiver algum louvor, pode pensar. Olha só. Por que Deus está colocando esse padrão? Para que o diabo não possa te tocar. Amém, irmãos? Porque existe uma guerra. Jesus falou, o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. E ele anda ao redor buscando uma brecha. Qual é a brecha? É o pecado. Amém. Bem, voltando aqui para Jó capítulo 1, agora no verso 9. Agora a coisa pega, hein? Jó 1:9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Quem que traduz o português aí para a língua portuguesa? O que é debalde? Porventura teme Jó a Deus debalde? O que quer dizer isso? Por acaso o Jó teme a Deus é à toa, é por acaso, é de graça que ele teme a Deus? E aí olha o argumento de Satanás. Porventura não o cercaste tu de bens a ele, Deus? A ele, a sua casa, tudo quanto tem? O Senhor cercou ele de bens. A obra das suas mãos abençoaste. O seu gado está aumentando na terra. Por isso que ele é tão bonzinho assim, Deus. Por isso que ele te teme tanto, por isso que ele é tão certinho. O Senhor deu tudo para ele.
O Senhor abençoou, o Senhor protegeu ele, a casa, a família, ele está ficando cada vez mais rico. É por isso. Aqui Satanás, ele colocou isso como uma afronta, mas eu posso até ver alguma coisa boa aqui. Satanás está afirmando uma verdade bíblica, várias verdades bíblicas, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Todos os bens, as bênçãos vêm de Deus. Deus é o abençoador. Aleluia. O Satanás está tendo que engolir com farinha aqui e confessar. Sabe? Deus está pronto para abençoar você. Aliás, nós lemos até um texto aqui, em Provérbios 3, 10. Honra o Senhor com toda a tua fazenda, com as primícias da tua renda, e se encherão abundantemente os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Deus abençoa. Amém, irmãos? E a gente não olha para Deus. E a gente não faz a vontade de Deus. E a gente não cumpre a palavra de Deus. E aí a gente não tem as bênçãos. E aí a gente coloca a culpa na igreja, no pastor, em Deus. Você pode deixar marcado aqui e vamos dar uma olhada em Tiago 1, 16 e 17. Tiago 1, 16 e 17. Logo depois de Hebreus. Tiago 1, 16. Não erreis, meus amados irmãos, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aleluia. O Pai das luzes é aquele que criou todas as luzes do céu, né? E Ele nunca muda. Todas as bênçãos, as dádivas vêm do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí vem então a afronta de Satanás, e aí vem uma explicação do que acontece no mundo espiritual, que a gente não sabe, mas a Deus revela. O verso 11, Jó 1:11. Satanás fala para Deus então: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Satanás queria que Jó blasfemasse de Deus. E falou: tira tudo dele, Deus. Ele só é bonzinho assim porque você dá tudo para ele. Vocês sabem, irmãos, eu sempre comento com vocês, né? Perdão. Que eu sempre fui muito abençoado, muito abençoado. Coisas do tipo, imagina, acabar de me formar na USP, que era uma faculdade bem difícil de entrar e muito bem conceituada, acho que ainda é. Acabei de me formar e já fui convidado para trabalhar na USP. Nem precisa procurar emprego. Sabe o que é isso? O diretor do hospital veterinário vem falar comigo. Uma semana antes da formatura, falou: Alexandre, você não quer trabalhar aqui no hospital? Como assim? Eu sempre fui muito abençoado. Em tudo que eu fiz, sempre Deus abençoou. E aí eu podia pensar, o Satanás pode ter falado para Deus: claro que ele é bonzinho, claro que ele é certinho, claro que ele nunca usou maconha, claro que ele nunca teve outra mulher, nunca teve relação com outra mulher sem ser com a esposa dele. Claro, o Senhor dá tudo para ele. Toca nele. Tira tudo que ele tem e vê se ele vai continuar. E aí eu compartilhei outro dia, pregando ali no Perequemirim, que eu creio que durante 15 anos, pelo menos 15 anos, talvez 20, a gente viveu com dívidas. Ninguém nem soube. Continuei pregando, falando de Jesus. A gente tinha 3 bancos, estava com um cheque especial vencido nos 3, no limite. 3 cartões de crédito com estourado nos 3. 5 empréstimos daquele de boca de caixa, que
a gente fazia na SBC, fácil era fazer empréstimo, clique aqui no caixa eletrônico. Tinha 5 empréstimos, e era um para cobrir o outro para cobrir um para cobrir o outro, e para colocar os filhos na faculdade, os 2 estudando em São Paulo. Então, a gente perdeu tudo. Antes a gente tinha 2 carros zero, tinha terrenos, tinha casa, a gente perdeu tudo. A gente continuou louvando a Deus, continuou servindo a Deus. Alguns agora estão sabendo só disso agora, talvez. Talvez ele tenha falado para Deus o que depois Satanás falou com relação a Jó. Agora toca na saúde dele. No capítulo 2. Aí também a minha saúde foi tocada, né? Eu tive um infarto, quase morri. Aí que foi. A gente ainda estava na fase lá das dívidas, e aí imagina. E aí a gente continuou adorando a Deus, continuou louvando a Deus. Eu não reclamei, Deus é testemunha, não reclamei nenhuma vez de eu ter ficado inutilizado, porque o médico falou que eu estava inutilizado, que eu não ia poder nem subir mais esses degraus aqui. Às vezes Deus permite a gente passar por essas coisas, para depois a gente poder falar, Deus é bom, Deus é bonzinho, Deus é fiel, aleluia, louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Se você está passando por alguma dificuldade, que essa palavra dê força para você continuar em frente, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tinha um propósito para a minha vida, então está tudo cooperando, aleluia, e Ele tem um propósito para a sua vida, ninguém foi criado sem um propósito, Deus é o Criador perfeito, Ele tem um plano para você, aleluia. Voltando aqui para Jó, então, no capítulo 1, no verso 12, no 11, então, Satanás fala, toca nele, tira tudo que ele tem, e você vai ver, Deus, que ele vai blasfemar de você. Aí o verso 12, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão, contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus deu as regras, você pode tirar tudo que ele tem, Satanás, mas não toque nele. Porque a palavra fala, fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados mais do que podeis suportar. Antes, juntamente com a provação, Ele dá o livramento. Aleluia! Deus estabelece os limites. Então, primeiro, Deus permitiu que Jó fosse tentado em todos os seus bens. Não toque na vida dele. Vamos ver se ele aguenta esse tranco. Ele não permitirá que seja tentado mais do que pode suportar. Deus sabia. E até ali, Jó suportou com firmeza, glória a Deus. E sucedeu um dia, no verso 13, e aí vem o que a Bíblia chama de o dia mau. O dia mau não é 24 horas, é uma fase mau. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse a Jó, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Ainda puseram a culpa em Deus, fogo de Deus caiu do céu. Estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova, a notícia. Então aqui, Jó perdeu todos os seus bens, mas ainda tinha algo mais terrível, a sua família. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei
para te trazer a nova, e todos os seus filhos e filhas morreram no mesmo dia. Misericórdia. Então, Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra. E foi para as drogas, e fugiu de casa, e foi se embebedar, ou tentou se suicidar. Não. Ele se levantou, rasgou suas vestes, rapou a cabeça, se prostrou e adorou. E adorou. Quando Satanás foi tentar Jesus, Jesus disse: Satanás, está escrito, só o Senhor teu Deus servirás e só a Ele adorarás. Quando alguém consegue, numa situação extrema como essa, adorar a Deus, meu Deus. E aí Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia! Ele não pecou e nem colocou culpa em Deus. Ele adorou a Deus. Aí foi uma resposta na cara de Satanás, né? Porque Satanás tinha dito: faça isso, Deus, e ele vai blasfemar de ti na tua cara. E não, Jó abençoou, bendizeu o nome do Senhor. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, eu não vou ler mais porque eu não quero tomar muito o seu tempo, mas você depois leia pelo menos o capítulo 2 e você vai ver que depois também Satanás consegue permissão para tocar na saúde de Jó. Porque primeiro Deus falou: não toque nele, né? E aí então Satanás tirou toda a saúde. Jó ficou totalmente, completamente doente. Daí nessa fase a sua esposa o abandona. E a sua esposa fala: amaldiçoa o teu Deus e morre, não te resta mais nada. E Jó falou: mulher, você fala como uma louca, uma tola, como assim amaldiçoa o teu Deus? E ele não pecou e continuou abençoando Deus. É verdade que depois disso Jó ficou em crise, porque ele não é de plástico, nem de ferro, nem de titânio. O Jó ficou no lixão da cidade, ele fedia, totalmente doente, chagas pelo corpo todo, câncer, tumor no corpo inteiro, abandonado por todos, e ele entrou em crise. E nessa ele conversa com Deus, Deus conversa com ele, e depois Deus restaura todas as coisas para Jó. Então eu quero tirar para nós uma lição, um exemplo de força, de fé, de garra, de perseverança. Amém? Olha só, você não está como Jó, você está aqui na igreja, hein? Você está bem vestido, você que está me assistindo por aí, você tem até internet. Essas coisas são para nosso exemplo. Então eu vou ler com você agora, para a gente concluir essa palavra, eu quero ler com você Romanos 5. Não, perdão, antes de Romanos 5, eu quero te mostrar como é que Tiago cita a vida de Jó. Tiago 5:11. Tiago 5:11. Lembra, depois de Hebreus? Tiago 5:11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso.
Você que lê Jó até o fim, você vê o fim que Deus lhe deu, ou seja, como foi o desfecho dessa história. Deus ouviu, abençoou, restaurou. Os bens ele teve 2 vezes mais. Ele voltou a ter família. Eu sei, eu também penso igual você mas aqueles filhos, aqueles 7 filhos, aquelas 3 filhas morreram. Ele teve outros depois, mas não são iguais. Não, claro que não. Mas assim como Davi teve certeza que ele ia encontrar o seu filhinho depois no céu, lembra que Davi falou? Davi falou, eu sei que ele não virá mais a mim, mas eu irei a ele. Assim como eu sei que eu vou encontrar minha mãe no céu, assim Jó sabia que ele ia encontrar os seus filhos no céu. Porque para Deus todos vivem. Amém? Então Deus restaurou toda a sorte de Jó. E a minha palavra aqui, a minha Bíblia fala, ouvistes qual foi a paciência de Jó. Até tem uma expressão, né? Olha, tem que ter uma paciência de Jó, não tem? Mas como é que está na sua versão da Bíblia? Está paciência? No verso 11. Perseverança, persistência. Essa palavra do hebraico muitas vezes foi traduzida para nós como, aqui no Novo Testamento, do grego e no hebraico, como paciência, mas é perseverança, é persistência. Amém? Então você viu como foi a perseverança de Jó? Indestrutível, né? Aleluia. Agora sim, vamos ver, para a gente completar, Romanos 5, de 1 a 5, para eu e você tomarmos posse dessa palavra. Romanos 5, de 1 a 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Jesus, temos paz. Pelo qual também, por meio de Jesus, temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, veja, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, ou a perseverança. A tribulação produz a perseverança. E a paciência, ou a perseverança, produz a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! Deus colocou o Espírito Santo no nosso coração para nós experimentarmos o amor de Deus, e o verdadeiro amor lança fora todo medo, e por esse amor, pelo Espírito Santo em nós, nós podemos ter essa confiança, essa perseverança, essa experiência de vida, e essa capacidade de ser resiliente. Você é resiliente, irmão? Lembra o que é resiliência? Aquela capacidade de materiais ou até do ser humano de ser esmagado e voltar à forma natural. Igual aquele, sempre dou aquele exemplo que é o mais fácil do travesseiro, aquele travesseiro de astronauta, né, que você esmaga ele e aí quando você solta ele volta. Ou uma vara de bambu flexível que você dobra e ele não quebra e volta. Isso é resiliência. E a resiliência de caráter, como é? Você passa pelo fogo, passa pela prova, passa pela aflição, passa pela decepção, parece que foi destruído, e de repente você volta. Sem rancor, sem mágoa, sem violência, você volta. Na verdade, volta melhor ainda, porque agora você já tem esperança. Né? Porque a persistência promove a experiência promove a esperança, e a esperança não confunde, porque a esperança pelo Espírito Santo. Amém? Simples, não é? Oh, glória, que simples. Mas eu espero que eu não tenha que passar por uma prova como a de Jó. Mas o exemplo está aqui para a gente não precisar passar. Glória a Deus. E aí dá para nós entendermos, agora dá para entender, aquele texto de Efésios 6, que fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau.
E havendo feito tudo, permanecer firmes. Havendo feito tudo o quê? Tudo que foi necessário, passar por tudo que tiver que passar. Por médico, por tratamento, por quimioterapia, por privação de dinheiro, por privação de alimento, privação de amizade. Havendo passado tudo, permanecer firmes. Aleluia. Vamos ler de novo? Revestivos de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Antes ele fala, porque a vossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, contra dominadores nas regiões celestiais, né, as hostes espirituais da maldade. Revestivos, pois, de toda a armadura de Deus, para permanecerdes firmes no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Aleluia! Como nós temos Jesus Cristo, como nós temos o Espírito Santo de Deus, como nós temos a Palavra de Deus, nós podemos passar por todas as provas. Aleluia! Toma posse dessa palavra, isso daqui adianta ter a Bíblia, tem que estar aqui. É por isso que Tiago fala, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passares por provações. Tende por motivo de toda alegria passares por provações, Tiago 1. E aí ele fala a mesma coisa que Romanos, porque a nossa fé, uma vez provada, produz experiência, produz fé. Amém? Glória a Deus. Último texto que eu quero ler com você é o Salmo 32, 2. Salmo 32, 2. A gente vai orar em cima dessa palavra. Você vai sair daqui com uma armadura mais fortalecida. Salmo 32, 2, que diz assim: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado o homem ao qual o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Bendito é você se Deus pode olhar para você e falar para você, ou até falar para o teu acusador: você viu o meu filho, você viu a minha filha, reto, justo, íntegro, e que se desvia do mal? Bem-aventurado esse homem. E a palavra fala, irmãos, que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardarem. Por que é que Deus teria que dar ordem aos anjos para me guardarem, para me protegerem? Por quê? Porque tem momentos que eu vou estar em guerra. Deus nunca prometeu que você não vai entrar em guerra, irmão. Deus nunca prometeu que você não vai passar por aflições. Ele prometeu que Ele sempre vai estar com você, Ele vai dar ordem aos anjos e Ele vai te capacitar para resistir. Isso Ele prometeu. Amém? Quando Ele abençoa, Ele fala: o Senhor te abençoe e te proteja. Quando Jesus ensina a orar, Ele fala: Pai, livra-nos do mal. Abra os teus olhos, o mal existe, não adianta querer tampar o sol com a peneira, o mal existe e Deus abre para a gente. O que nós temos que fazer? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Busca força na palavra, busca a santidade. Como o Jó falou: Senhor, eu fiz uma aliança com meus olhos, eu não vou ficar olhando o que eu não devo. Amém? Aleluia. Você está pronto para resistir? Vamos levantar? Vamos orar, vamos tomar posse dessa palavra, irmãos. Essa palavra aqui tem uma razão. Nos dá força para seguir em frente. O nosso Senhor Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim será salvo.